Fala pessoal, professor Eldo com você, seu nerd professor ou seu professor nerd, você decide. Hoje começamos uma aventura que vai se estender por muito tempo. Vocês pediram e eu estou trazendo todos os livros da saga de Robert Jordan, A Roda do Tempo. Cada livro será dividido em partes, respeitando ao máximo o conteúdo e a ordem dos acontecimentos. Espero que vocês gostem desse formato no estilo podcast. E começamos com O Olho do Mundo. O Olho do Mundo, o primeiro volume da série, A Roda do Tempo de Robert Jordan, nos introduz a um mundo épico de fantasia, onde o passado e o tempo estão entrelaçados pela Roda do Tempo. No vilarejo de Dois Rios, três jovens, Han, Matt e Perrin, são alvos de criaturas sombrias chamadas Trollocs. Resgatados por Moraine, uma misteriosa mulher com habilidades mágicas, e seu protetor Lan, os jovens embarcam em uma jornada perigosa. Com eles, duas outras personagens, também de Dois Rios, os acompanham, a jovem Egwene e a sabedoria local, Nynaeve. Ao longo do caminho, enfrentam inimigos antigos, descobrem segredos e habilidades ocultas, e são introduzidos a um mundo maior e mais complexo do que jamais imaginaram. Enquanto buscam o Olho do Mundo, um lugar ancestral, eles se veem no centro de uma batalha cósmica entre as forças da luz e da escuridão. E vamos nos aventurar nessa obra agora. Mas antes você precisa clicar no curtir e se inscrever no canal com o sino das notificações ativado para receber os próximos episódios em primeira mão. Você também pode se tornar um membro do canal clicando em Seja Membro e receber esses episódios antecipadamente. Se quiser ter todos os livros em sua casa, na descrição desse podcast estão links para cada uma das obras que já foram traduzidas para o português. A história começa com um majestoso palácio que, após um grande cataclismo, jazia em ruínas. O silêncio era quebrado apenas pelos lamentos de Lewis Terin Telamon, outrora um grande líder, chamado de O Dragão, agora um homem atormentado. Ele vaga pelos corredores destruídos, chamando desesperadamente por sua amada, Ilia. Enquanto a poeira dançava à luz do sol que se infiltrava pelas fendas, uma sombra surgiu. Elamorin Tedronai, o traidor da esperança. Ele zomba de Lewis, lembrando de suas ações passadas e da guerra eterna entre eles. Em meio a acusações e memórias dolorosas, Lewis foi curado de sua loucura, e assim atingido pela terrível verdade. Ele havia sido responsável pela destruição ao seu redor e pela morte de sua amada. Em sua dor e desespero, Lewis invoca mais do poder único do que jamais alguém um dia havia invocado sozinho. Ele explodiu em dor e desespero, criando uma montanha colossal no lugar onde antes estava. Elamorin, observando de uma ilha próxima, jurou que a batalha entre eles continuaria até o fim dos tempos. E assim, em um mundo despedaçado, a lenda do dragão nasceu, uma história de amor, traição e redenção que seria contada por gerações, esperando o dia em que o dragão cavalgaria novamente nos ventos do tempo. A roda do tempo gira, e eras vêm e vão, deixando memórias que se transformam em lendas. As lendas desvanecem em mitos e até o mito já está há muito esquecido quando a era que o viu nascer retorna. Em uma era chamada por alguns de a Terceira Era, uma era ainda por vir, uma era muito passada, um vento se ergueu nas montanhas da névoa. O vento não era o início, o girar da roda do tempo não tem inícios nem fins, mas era um início. Em meio ao vento frio da primavera, Rand Autor e seu pai, Tan, enfrentam desafios em sua jornada montanhosa. O vento tão intenso que faz o manto de Rand voar não é o único obstáculo. Uma figura enigmática de preto segue desaparecendo sempre que Rand tenta apontá-la. Tan tenta acalmar o filho, enquanto Rand sente a inquietação dessa presença oculta. O destino deles é Campo de Aemon, onde o festival Beltane está prestes a começar. A aldeia, com suas casas abertas e crianças brincando, se prepara para a celebração. Tan e Rand, ao caminharem pelas ruas, são abordados por aldeões curiosos sobre a vida na fazenda e os recentes desafios climáticos. Enquanto a maioria mantém a esperança, alguns, como Whit Congar, expressam suas preocupações, especialmente sobre as previsões erradas da jovem sabedoria. Rand, ainda perturbado pela figura misteriosa, encontra consolo em seu amigo Matt Calton, que compartilha uma história semelhante. Juntos eles se perdem nas tradições e mistérios da aldeia, enquanto o festival se mistura, trazendo consigo uma mistura de emoções, esperanças e temores. No campo de Aemon, dentro da estalagem Fonte de Vinho, Rand e Matt estão ocupados entregando barris enquanto o mestre Alvé serve sua cerveja escura. O gato coceira descansa e Tan se prepara para fumar seu cachimbo. O salão, que Rand imaginava vazio, está cheio de membros do conselho da aldeia, todos em profunda reflexão. Harald Luhan, o ferreiro, e John Tan, o moleiro, são os únicos que notam os jovens. Luhan, com seu olhar, faz com que Matt puxe Rand para a saída. No corredor, eles são recebidos pelo aroma de pão quente e bolos de mel preparados pela senhora Alver. No entanto, eles resistem à tentação e continuam com suas tarefas. Ewenfinger, um amigo, chega com notícias de estranhos na aldeia. Uma mulher chamada Moraine e seu acompanhante Lan, que tem um manto que muda de cor.
Moraine tem uma aparência nobre e Lan parece um soldado. Eowyn também fala sobre a tensão entre Moraine e Nynaeve, a sabedoria da aldeia. Mat, animado com a notícia de ter um menestrel na aldeia, convence Rand a ir vê-lo. Os dois, seguidos por Eowyn, correm em direção ao menestrel, antecipando um Beltane memorável em Campo de Aemon. O festival em Campo de Aemon estava em pleno andamento quando o carroção do mascate, repleto de panelas tilintantes, cruzou a ponte das carroças. Padan Fain, o mascate de nariz aguçado, era uma figura esperada a todos os anos. A estalagem fervilhava de excitação em sua chegada. O conselho da aldeia, com o mestre Alver e Tan à frente, aproximam-se ansiosamente buscando notícias do mundo exterior. Enquanto isso, Rand e Mat, juntamente com o robusto Perrin Aybara, tentavam se aproximar, curiosos. Fain trouxe notícias perturbadoras, guerra em Ghealdan e rumores de um dragão renascido. As palavras dragão renascido e Aes Sedai lançaram um murmúrio de inquietação entre os aldeões. O conselho decide interrogar Fain mais a fundo na estalagem, enquanto os jovens discutem fervorosamente sobre as implicações dessas notícias. No meio de suas conversas, a figura imponente de Nynaeve, a sabedoria da aldeia, surgiu. Com suas tranças escuras balançando com indignação, ela repreendeu Matrin Calton, deixando-o visivelmente desconfortável. Rand, por sua vez, estava tão absorto em Nynaeve que quase não notou a presença de Egwene, que o observava com um olhar penetrante. A interação entre Rand e Egwene foi tensa, com discussões sobre o futuro, casamento e tradições. A revelação de Egwene sobre suas aspirações de se tornar uma sabedoria e talvez viajar para além da aldeia deixou Rand perturbado. A atmosfera já carregada tornou-se ainda mais densa com a chegada de Mat e Perrin, trazendo histórias de um misterioso cavaleiro. Egwene, embora inicialmente cética, logo se envolveu na discussão. No entanto, a atenção de todos foi desviada quando um homem de cabelos brancos emergiu na estalagem em pânico, lançando um novo mistério no ar. A porta se fecha atrás de Tom Merlin, um menestrel de manto vistoso e cabelos brancos. Sua chegada causa um burburinho, com Egwene observando encantada. Tom, com sua voz profunda, expressa surpresa ao encontrar uma sabedoria tão jovem quanto Nynaeve e desvia de perguntas sobre o falso dragão em Ghealdan. Ele começa a entreter a todos, mas a aparição de Moraine o interrompe, fazendo-o se retirar. O conselho da aldeia se reúne, e a tensão é palpável. Nynaeve, a sabedoria, critica a postura dos membros, causando espanto. Sembui faz um comentário desrespeitoso sobre ela, sendo repreendido por Bran Alver, o prefeito. A reunião se dispersa em meio a frustrações. Rand, Mat e Perrin debatem sobre os rumores de um falso dragão e a presença de Aes Sedai. Tan tenta acalmá-los, mas a inquietação persiste devido a um cavaleiro misterioso avistado na aldeia. No caminho para casa, Tan confirma as histórias sobre o cavaleiro, enfatizando a união da aldeia diante das ameaças. Rand se sente reconfortado, sabendo que a aldeia está unida e vigilante. O sol estava se pondo quando a carroça de Rand e Tan chegou à casa da fazenda. A construção era humilde, contava com 2 quartos e um sótão. A escuridão da noite parecia mais profunda do que o usual, e o vento soprava com força, fazendo as árvores se moverem e as folhas se agitarem. A lua, oculta por nuvens densas, derramava uma luz suave sobre a propriedade. O único som que se podia ouvir era a da natureza e o balido ocasional de uma ovelha. No interior da moradia, o ambiente era quente e acolhedor. Tan, com um olhar sério, mostrou a Rand uma espada que guardava. A arma tinha um detalhe distinto, uma garça esculpida na lâmina. Enquanto se preparavam para a refeição, um barulho na porta chamou a atenção. Uma criatura de aparência aterradora, com chifres semelhantes aos de um carneiro e um focinho peludo adentrou o local. Tan enfrentou o monstro com determinação, mas ordenou que Rand se afastasse. Em pânico, Rand correu em direção à porta dos fundos, mas descobriu que estava fechada. Rapidamente ele saiu por uma janela gritando para alertar seu pai. Rand, segurando firmemente a espada de Tan, tentava controlar sua respiração. Ele podia ouvir os passos pesados dos Trollocs e o sussurro ameaçador do Myrddraal. As histórias que Tan contava sobre essas criaturas que Rand acreditava serem apenas lendas, agora pareciam terrivelmente reais. Dentro da casa, Tan, apesar de ferido, continuava a lutar, usando sua espada e sua experiência para manter os monstros à distância. Rand se esconde, mas decide enfrentar os Trollocs para proteger seu pai. Ele se arma com a espada e entra em casa, onde encontra a destruição e os corpos dos Trollocs. Um Trolloc sobrevivente tenta atacá-lo, mas Rand consegue matá-lo com a espada. No entanto, ele percebe que mais Trollocs e um ser ainda mais temível, um Myrddraal, estão a caminho. Após limpar a lâmina, ele rapidamente reuniu suprimentos essenciais, percebendo a destruição ao seu redor, incluindo seu arco quebrado. Ao verificar o celeiro, descobriu que a carroça estava danificada. Usando sua espada, ele cortou uma trave da carroça, surpreso com a eficiência da lâmina. Ao retornar para Tan, seu pai estava delirante devido à febre. Determinado, Rand o confortou, prometendo levá-lo à aldeia para Nynaeve para receber cuidados médicos. Enquanto Rand tenta manter o foco e seguir em frente, ele é surpreendido pelo retorno de um cavaleiro negro e seus Trollocs. Rand se esconde esperando que eles passem sem notá-lo.
O Cavaleiro Negro, em particular, parece emanar um ódio puro e intenso. Depois que eles se vão, Rand retoma sua jornada, determinado a chegar a campo de Emon e encontrar ajuda para seu pai ferido. Tan, em um delírio febril, fala sobre eventos passados, mencionando batalhas e conflitos. Ele fala sobre a Árvore da Vida, a Vendessora, e como uma muda dela, chamada a Vendora Aldera, foi trazida para Cair Hien, como um sinal de paz. Tan questiona o motivo pela qual a árvore foi cortada e menciona o preço pago em sangue pelo orgulho de Laman. Durante seu delírio, Tan também sugere que Rand pode não ser seu filho biológico, mencionando uma mulher chamada Kari e falando sobre encontrar um bebê nas encostas das montanhas da neve. Isso deixa Rand confuso e perturbado, pois sempre acreditou ser filho de Tan. Rand, exausto e desesperado, finalmente chega a campo de Emon com seu pai ferido, na esperança de encontrar ajuda. A aldeia que ele esperava ser um refúgio está parcialmente em ruínas devido ao ataque dos Trollocs. Muitas casas foram queimadas e os aldeões remexem nas cinzas tentando recuperar o que podem. A devastação parece aleatória, com algumas casas intactas, enquanto outras estão completamente destruídas. Harald Luhan, o ferreiro da aldeia, se aproxima de Rand e confirma que os Trollocs também atacaram sua casa. Ele menciona que Mat Cauldron, um amigo de Rand, está vivo, mas a casa de Mat foi destruída. Rand está focado em encontrar ajuda para seu pai e é levado até Nynaeve, a sabedoria da aldeia, por Egwene. Nynaeve examina Tan, mas diz a Rand que não há nada que ela possa fazer para ajudá-lo. Desesperado, Rand acredita que o prefeito Bran Alver saberá o que fazer e decide levar o pai à estalagem. Ao se aproximar da estalagem, Rand vê a presa do dragão, um símbolo de má sorte rabiscado na porta. Ele procura por Moraine, a Aes Sedai que estava na aldeia. Pouco depois eles chegam à estalagem e o interior estava silencioso, exceto pelo som distante de vozes vindas do andar de cima. Rand conduziu o caminho, subindo as escadas rapidamente. Ao chegarem ao quarto, encontraram Bran Alver e Tom Merlin ao lado da cama de Tan, que estava imóvel e com a respiração irregular. Moraine se aproximou da cama, colocando o cajado de lado e examinando Tan. Ela colocou a mão na testa dele e começou a murmurar palavras em uma língua desconhecida. Uma luz suave começou a emanar de suas mãos, enquanto ela as movia sobre o corpo de Tan, concentrando-se especialmente na área da ferida. Depois de um tempo, Moraine retirou as mãos, parecendo cansada. Rand se aproximou, segurando a mão de Tan e notando uma leve melhora na temperatura da pele. Moraine assentiu e deu um leve sorriso. Durante esse processo, Lan e Rand conversam sobre a espada de Tan e os eventos recentes, incluindo o encontro de Rand com um Trolloc e um Myrddraal, seres malignos. Lan explica a natureza dessas criaturas e a ameaça que representam. Moraine informa a Rand que conseguiu aliviar a dor de Tan, mas a marca maligna da arma dos Trollocs ainda está presente nele. Ela enfatiza a necessidade de mais descanso e cuidados para Tan. Em uma conversa subsequente, Moraine fala sobre a Era das Lendas e como as habilidades dos Aes Sedai diminuíram ao longo do tempo. Ela menciona que Tan é forte e que sua recuperação levará tempo. Rand expressa sua gratidão a Moraine. A conversa se volta para a necessidade de Rand partir para proteger sua aldeia. Moraine e Lan explicam que os Trollocs estavam especificamente atrás de Rand e de alguns outros jovens da aldeia. Eles discutem a possibilidade de ir para Tar Valon, uma cidade onde Rand estaria seguro e poderia encontrar respostas. A senhora Alver entra no quarto com comida para Rand e insiste que ele come e descanse. Ela e o prefeito discutem brevemente sobre a presença de Moraine e a situação na aldeia. Rand reflete sobre a situação e a possibilidade da partida dos dois rios. Ele sente uma conexão profunda com sua aldeia e está relutante em deixá-la. No entanto, a ameaça dos Trollocs e a necessidade de proteger sua comunidade pesam sobre ele. Rand estava em um estado de desespero e confusão. Ele se encontrava em uma terra árida e desolada, fugindo de perseguidores invisíveis, mas audíveis. O cenário era desolador, com um sol sangrento e um céu tumultuado. Ele se sentia atraído por uma montanha negra e sinistra que parecia chamar por ele, tentando arrastá-lo para si. No entanto, sua determinação e raiva o impediam de se render. Ao tentar escapar, Rand se encontra em um lugar completamente diferente, uma cidade deslumbrante e acolhedora. As pessoas o saudavam com sorrisos e canções, e ele se sentia atraído por uma torre branca no centro da cidade. No entanto, à medida que se aproximava, uma sensação de medo e desespero começou a se instalar. Ele foi confrontado por uma figura ameaçadora, um Myrddraal, que o fez acordar em um sobressalto. De volta à realidade, Rand estava ao lado de seu pai, Tan, que estava se recuperando de seus ferimentos. Eles discutiram os eventos recentes e as revelações feitas pela Aes Sedai Moraine. Tan advertiu Rand sobre a natureza enganosa das Aes Sedai e expressou sua preocupação com o perigo que Rand poderia enfrentar fora de Dois Rios. No entanto, ele também reconheceu que Rand não era mais uma criança e que tinha que fazer suas próprias escolhas. Rand e os outros aldeões ouviam atentamente a história contada por Moraine sobre a corajosa defesa de Manetheren contra a horda de Trollocs. Ela descreveu a bravura do rei Aemon e sua rainha Eldrene e como eles e seu povo lutaram desesperadamente para proteger sua terra. Mesmo quando a situação parecia desesperadora, os homens e mulheres de Manetheren se recusaram a desistir, lutando até o último homem e a última mulher.
Quando Aemon foi morto em batalha, Eldraine, movida pela tristeza e desejo de vingança, usou o poder único para destruir os Trollocs e os Senhores do Medo. No entanto, o uso desse poder veio com um preço. Eldraine sabia que, ao desencadear tal força, ela também se destruiria no processo. A história serviu como um lembrete do que os aldeões dos Dois Rios eram capazes e de sua herança corajosa. Moraine usou sua história para instigar um sentimento de orgulho e determinação entre os aldeões, lembrando-os de que, mesmo diante do perigo, eles tinham a força e a coragem para enfrentar qualquer ameaça. Os aldeões inicialmente hostis a Moraine, por sua associação com as Aes Sedai, ficaram comovidos por sua história. Eles foram lembrados de sua própria força e resiliência, e muitos sentiram uma renovada determinação para proteger seus lares e entes queridos. Mat e Perrin, embora ainda incertos sobre seu próprio destino e o papel que desempenhariam nos eventos futuros, sentiram-se inspirados pela história de Manetheren. Eles sabiam que, independentemente dos desafios que enfrentariam, tinham o sangue de heróis correndo em suas veias. Esses jovens agora estão em um estábulo escuro, onde Lan, o guardião, verifica a segurança do local. Lan é cauteloso e acredita que precaução é fundamental para a sobrevivência. Ele verifica os cavalos e suas celas, enquanto os três amigos conversam sobre as armas que carregam. Mat brinca com Rand sobre sua espada, enquanto Perrin revela um machado especial que recebeu de Mestre Luhhan. Lan os lembra da importância de estarem preparados e de usarem suas armas com coragem. Egwene, uma jovem da aldeia, entra no estábulo determinada a se juntar ao grupo em sua jornada. Ela é desafiadora e insiste em ir, apesar dos protestos dos garotos sobre os perigos que enfrentarão, incluindo os Trollocs. Moraine, uma Aes Sedai, aceita que Egwene os acompanhe, para surpresa de Lan. Tom Merlin, um menestrel, também decide se juntar ao grupo, alegando que deseja se apresentar em Tar Valon e que não se importa com os perigos. Lan está inicialmente desconfiado, mas Moraine o tranquiliza, afirmando que tudo faz parte do padrão. Os preparativos para a viagem continuam, com Rand selando o cavalo de Egwene, Bella. Enquanto isso, os amigos discutem suas razões para partir e as ameaças que enfrentarão. Lan oferece conselhos e advertências, e o grupo se prepara para partir na noite enluarada, cientes dos perigos que os aguardam. E nossa jornada por hoje vai sendo finalizada, mas muito ainda está para acontecer. Espero vocês aqui no canal Nerd Sor para os próximos episódios dessa história. Lembre que temos links na descrição para que você possa adquirir os seus exemplares dessa obra magnífica de Robert Jordan. Forte abraço, até a próxima e se cuide.